Olá, Jéssica Junco para mais um Tours TV Saúde. E hoje eu estou com ela, fisioterapeuta pélvica, Silvia Tarifa. Gratidão pela participação, Silvia. Gratidão da minha parte por vocês estarem aqui, é um prazer recebê-los. A Silvia tem especialização, então, na área pélvica. Fala um pouquinho mais sobre pra gente, Silvia. Então, a área pélvica, né? Deixa eu deixar a minha aguinha aqui. Isso aqui é uma pelvis, a parte óssea, né? E quando a gente olha aqui atrás, nessa imagem tem uma calcinha com o desenho das estruturas femininas, né? O útero, os ovários. A vagina geralmente ela fica fechadinha, ela só abre assim quando a mulher está excitada para abraçar o pênis, porque o engenheiro é perfeito, né? Isso aqui é uma pelvis inteira, né? Mostrando a parte óssea, útero, ovários e bexiga. E a gente atua nessa região. Essa região envolve estruturas relacionadas à parte miccional, intestinal e sexual. Nós atuamos na musculatura estriada. Essa imagem é uma imagem bem bacana, porque dá pra gente entender melhor aonde que essa estrutura muscular está apoiada, né? E se a gente olhar essa imagem de pertinho, a gente vai ver isso aqui. A mesma coisa, né? Uretra, vagina e reto. Toda essa parte rosada é musculatura e essa parte esbranquiçada é a parte óssea. E essa musculatura é uma musculatura que a gente consegue atuar. Então, na pélvica, a gente atua nas disfunções miccionais, intestinais, né? Perda fecal ou constipação intestinal. E na área da sexualidade. São áreas assim muito íntimas e que a pessoa fica buscando um tratamento, e a fisioterapia pélvica é a área que trabalha com isso. E é uma área que envolve tantas coisas, inclusive a parte intestinal, né, Silvia? Sim, porque assim, o universo feminino tem uma gama muito grande, né? Uma porcentagem muito grande de mulheres que tem constipação intestinal. Porque a mulher, ela é uma postergadora intestinal. Então ela acaba, assim, estragando, né, essa anatomia perfeita, essa função perfeita que é a função do intestino. Não é somente pela alimentação, como muita gente pensa, né? Ah, é porque não está se alimentando direito. Às vezes a pessoa faz tudo corretamente, falando sobre a área física, material, mas às vezes o emocional é que está causando uma desestrutura na parte intestinal. Olha como que o emocional, ele conecta todas as áreas aí do nosso corpo. É emocional, mental, físico, né? A gente tem que pensar, sem pensar em conotação religiosa, nós temos que pensar que nós somos seres triunos, né? Nós somos corpo, o que a gente chama de alma sem conotação religiosa, mas pensando no emocional e no mental, no psicológico, e a nossa parte eterna, para quem acredita, para quem não acredita também não tem nenhum problema. Mas quando a pessoa entra no meu consultório, ela não entra só com o corpo físico, ela entra com toda a estrutura dela. E a estrutura emocional normalmente é onde os conflitos começam a acontecer, para depois ter uma manifestação no nosso corpo físico, que é a última paragem de um conflito que às vezes já vem lá de trás. E Silvia, conta pra gente qual é o seu público. A gente trabalha com perdas urinárias e nesse sentido a mulher tem muito mais situações de perda urinária do que os homens. Tem o público relacionado à parte masculina, né, que tanto disfunção erétil como uma disfunção miccional, a gente trata. E assim, tem crianças, né? A gente trabalha com enurese noturna infantil, que é a criança que faz xixi na cama à noite, a criança que tem uma constipação intestinal grave. E tem toda a área da sexualidade, que é a área que eu gosto muito de trabalhar, porque é a área que envolve o prazer de viver. Porque a maior parte dessas mulheres, principalmente no caso do vaginismo, que envolve a contração involuntária de não poder ter o intercurso, né? Não conseguir ter o intercurso sexual de uma forma limitada ou total, essas mulheres, 90% dessas mulheres têm um fator religioso que pesa muito. E aqui você tem pra gente um clitóris, ela vai mostrar pra gente o tamanho real dele. Duas coisas assim, né, interessantes. Primeiro, mostrar que as estruturas masculinas e femininas são estruturas homólogas, né? Clitóris aqui
Ele é extremamente semelhante ao pênis, só que o pênis é uma estrutura externa e o clitóris é uma estrutura que fica totalmente interna. Só a pontinha é que fica externa, com aquela capinha, exatamente como a capinha da glande do pênis. Então é como se fosse um pequeno pênis. Olha que curioso! E hoje a gente ouve muito, se tornou um termo muito popular trabalhar então a musculatura pélvica. Exatamente. Fazer os exercícios de pompoarismo. E afinal, o que esses exercícios trazem de benefício para as mulheres? Então, o pomparismo, na verdade, é uma técnica popular desenvolvida em alguns países da Ásia. Na fisioterapia, a gente usa os exercícios e usa uma série de outras coisas. A gente gosta de dar, assim, uma conotação de leveza no tema, porque embora pareça que o Brasil é um país muito, assim, resolvido na área da sexualidade, na verdade, existem muitos tabus e muita falta de conhecimento. E também eu acredito que muita falta de maturidade também, porque o sexo é uma coisa muito bacana, muito legal, que traz saúde, inclusive, para o corpo físico, né? Então a gente gosta de dar essa leveza, gosta de fazer um pouco de graça, né, com os nossos pacientes, até com relação à xícara, né, que eu uso para beber a minha água, que é um clitóris, que aqui ele está dormindo e aqui ele acordou. E nós precisamos ensinar, né, os nossos homens a acordar esse clitóris. Mas antes disso, as mulheres precisam se conhecer. Elas têm que conhecer a sua anatomia, saber do que elas gostam. E tem alguma dica, Silvia, que você possa passar pra gente? Pra mulher, principalmente, conhecer mais o próprio corpo? Então, eu digo para se olhar no espelho, né? Que isso já é um desafio para muitas mulheres. Às vezes eu pergunto, você já olhou a sua vagina no espelho? Eu não. Pra quê? Ué, porque faz parte do seu corpo. Hoje em dia se fala tanto em empoderamento feminino, né? Eu pessoalmente nem vou muito por esse lado, porque eu não acho que é uma questão de poder. Eu acho que é uma questão de cada um, tanto o homem quanto a mulher, usarem ao máximo, né, de uma forma mais saudável, mais madura, mais legal, mais livre a sua sexualidade, que não é só genitalidade. Genitalidade é uma coisa pequena, sexualidade é uma coisa muito ampla. E essa liberdade de se tocar, de se conhecer. Se você não tem orgasmo, você tem que ter um com você primeiro. E existe algum tabu que você lida mais, que às vezes você ouve mais? Existe uma série de tabus, mas a gente sempre tem que respeitar, porque como ser humano eu também tenho a minha formação e as minhas ideias e a minha maneira própria de me relacionar com o meu parceiro, com o meu marido, mas eu tenho que respeitar que há outras vezes ela se relaciona de uma outra forma. E existe um trabalho que você faz com as gestantes de pré e pós-parto. Como é esse trabalho, Silvia? Sim, até porque esse ano eu com 2 filhas grávidas, né? Meu neto nasceu, um dos meus netos já nasceu, o outro vai nascer em dezembro. Eu acabei me voltando mais, de uma forma mais interessada para essa área da gestante e faço esse preparo do períneo da gestante, não só no sentido de fortalecimento, para que na hora do parto, se for um parto normal, né, não tenha às vezes necessidade de fazer aquele cortezinho para facilitar a saída do bebê, que é a episiotomia, e também no retorno, né, quando ela voltar do parto, ela possa voltar para a área da sexualidade com o períneo fortalecido. E para o parto a gente faz com que ele fique mais elástico também. A gente tem todo um trabalho manual e com aparelho. Uma gestante, uma mulher que já está gestando, ela pode te procurar e começar a fazer esse trabalho já estando grávida? Pode, desde o comecinho já pode procurar, mas esse trabalho mais focado na elasticidade, a gente começa a partir da 34ª semana, às vezes um pouquinho antes, dependendo da gestante. Então, para você que está gestante, quer fazer todo um processo, um trabalho para facilitar, posso dizer assim? Para facilitar o seu parto, então é só procurar a Silvia. Gratidão mais uma vez pela participação. A gente sabe que você tem um site, passa o seu site pra gente, para as pessoas poderem acessar. O meu site é www.silviatarifa.com.br. A gente vai deixar os contatos da Silvia aqui para você que quer
tirar mais dúvidas, tem mais interesse, gostaria de trabalhar essa área da pelvis aí no seu corpo, é só entrar em contato com a Silvia. E a gente finaliza então mais um Tours TV Saúde.